Meus irmãos, o Evangelho na noite nos fala sobre a porta estreita. Quando nós buscamos a doutrina espírita, a compreensão do objetivo pelo qual nós estamos encarnados, as nossas interpretações tomam outra dimensão. Nós, com a doutrina espírita, com os espíritos que conviveram conosco, como André Luiz, que esteve entre nós, passou para o mundo espiritual e hoje nos traz o seu entendimento. Nós passamos a ver o objetivo da vida em outra dimensão. Nós passamos a sentir a necessidade de caminhar na porta estreita. E qual porta estreita? Na porta estreita do amor, da fraternidade, da caridade, do perdoar 70 vezes 7. Com a doutrina espírita, associada com a ciência, nós nos engrandecemos, porque nós vamos ver que cada um de nós é um co-criador de Deus, é um missionário de Deus. A ciência nos valoriza junto com a religião, porque ela faz de nós um co-criador. Ela nos mostra que nós viemos para a Terra trabalhar a matéria sólida condensada. Nós viemos despertar os seres que nascem para a vida. Essa é uma missão gloriosa de todos aqueles que comandam o corpo físico. Todos os princípios inteligentes que comandam um corpo físico devem sentir orgulhosos, porque desempenha uma missão no hausto de Deus, a matéria sólida condensada. Na doutrina espírita associada com a ciência, nós vamos ver com André Luiz que Jesus nos trouxe para a Terra para acordar esses seres que estão nascendo para a eternidade. E nós ajudamos a Jesus a formar o sistema solar. E agora nós viemos, desde o início da formação da Terra, acordar aqueles que estão nascendo para a eternidade. Ora, todo o procedimento do Espírito na Terra é para acordar os seres que viverão a eternidade. Na respiração, nós estamos acordando moléculas. Nós não paramos um segundo sequer de respirar. A nossa respiração tem uma função primordial no processo evolutivo desses seres que estão nascendo para a vida. É um trabalho de co-criador. São moléculas que nasceram da matéria sólida condensada ou do hausto de Deus, que são absorvidos pelo nosso corpo físico, e nós, com as nossas expressões mentais amorosas, engrandecemos esses seres e os transformamos. Então nós temos que sentir gloriosos quando estamos encarnados. Quando nós vamos alimentar, nós estaremos transformando seres que nasceram das plantas e estão sobre a nossa responsabilidade. Nós estamos transformando-os. O nosso corpo físico é constituído de trilhões de células. Essas células sofrem as nossas impulsões mentais e se engrandecem. Elas passam pelo nosso corpo físico e se renovam de 6 em 6 meses. Elas se compõem depois de sofrer as nossas impulsões mentais. Então a doutrina espírita hoje, associada com a ciência, mostra a razão de sermos bons, de respeitarmos o próximo, de não pensar o mal, de não expelir de nossas mentes pensamentos ácidos. Por quê, meus irmãos? Os nossos pensamentos negativos desorganizam as células que nos constituem, o veículo pelo qual nós nos expressamos. E nós teremos um veículo doentio. As doenças vão tomar conta do nosso veículo de expressão, principalmente o câncer. Então,
com as explicações da doutrina espírita na modernidade associada com a ciência, nós vemos outra razão de caminhar pela porta estreita, tendo responsabilidade em todas as ações nossas, porque nós sabemos que quando nós caminharmos no mal, nós vamos nos autodestruir. Nós estamos construindo um veículo desde os primórdios na Terra, desde que ajudamos a Jesus a formar o sistema solar. Nós nos encarnamos e reencarnamos, trabalhando seres que vão viver a eternidade, seres que nasceram do hausto de Deus. Então todos nós somos grandiosos. Nós deveremos sentir honrados quando estamos encarnados, porque nós somos os patronos de uma missão divina, de uma missão de Deus, transformando seres que um dia chegarão aonde nós nos encontramos. Meus irmãos, a doutrina espírita nos mostra que nós fomos formados espíritos antes da formação do sistema solar. Quando viemos aglomerar átomos esparsos no universo, sob o comando de Jesus, nós já éramos espíritos. Agora, quando iniciamos a transformação dos seres dessa matéria sólida condensada, nós tivemos que esquecer o passado. Começamos nos seres ínfimos, mas nós, quando assumimos um corpo físico, todo o nosso passado fica guardado no subconsciente. Nós não perdemos de forma alguma a conquista moral, a conquista intelectual que nós realizamos em outras vidas antes do sistema solar. Um dia faremos uso de toda a nossa inteligência, mas quando chegar a hora certa, nós não podemos de forma alguma desejar sair fora do corpo físico. E nós sabemos, meus irmãos, que muitos dos nossos irmãos estão procurando a sair fora do corpo físico através dos tóxicos. Quando nós usamos um tóxico, ele poderá ser lícito ou ilícito. Nós começaremos a perceber a vida espiritual, nós começaremos a sentir a grandeza de ser espírito, mas esse procedimento nos autodestrói. Nós expressamos por um corpo que durante milênios nós trabalhamos para conseguir expressar a nossa inteligência por ele, e através de um tóxico nós destruímos esse veículo e ficaremos no estado ovoide. Então a doutrina espírita tem uma resposta clara para que nós não busquemos nos autodestruir através dos tóxicos, porque quando nós nos destruímos através dos tóxicos, nós primeiramente começamos a perceber as vidas anteriores pelas quais passamos, e muitas vezes nós retornaremos a uma personalidade ignorante, ou mesmo de um animal irracional, num passado longínquo. Assumimos essa personalidade e viemos para a Terra fixo nessa personalidade. Aí quando nós regressarmos, eles vão dizer, ele é bipolar, ele tem duas personalidades. Sem dúvida, nós não podemos abrir o nosso passado, ele tem que ficar guardado como Deus o quer. Nós temos que entender a grandeza que somos, que nós estamos a serviço de Deus, que nós somos muito importante. Todos aqueles que estão no corpo físico devem sentir-se gloriosos por Deus ter confiado em nós e nos dar uma responsabilidade maravilhosa, que é um resgate nosso. Em outros planos evolutivos, nós fomos auxiliados para chegar a ser espírito. Agora nós temos que aceitar a encarnação. Nós temos que aceitar a encarnação para nós construirmos um veículo para nós nos expressarmos. E nós sabemos que quando passarmos para o mundo espiritual, o espírito também só comunica através de um veículo. Nós teremos o veículo, o perispírito. O nosso perispírito também é constituído de células que vibram em outra dimensão.
E as nossas expressões amorosas é que engrandece esse veículo. Quando o ódio, a maldade, a revolta, a inconformação é expressada por nós, nós vamos destruir até esse perispírito e vamos ficar no estado ovoide. Então, meus irmãos, quando nós passamos a vivenciar a ciência associada com a religião, nós vamos ver a necessidade de caminhar pela porta estreita, a eliminar de nós todo o mal, todo o pensamento agressivo, toda a maldade, todo o ódio, toda a inconformação, toda a revolta. Nós vamos sentir a necessidade de ser bom, de ser fraterno, de amar o nosso próximo, de perdoar, porque quando nós não perdoamos, nós primeiramente abrimos uma chaga no nosso corpo físico, para depois atingir aquele irmão nosso que nós estamos pleiteando ofender. Então, na doutrina espírita, caminhar na porta estreita é ter saúde física, é ter saúde mental, é ter um corpo físico saudável, nessa encarnação atual e nas próximas. E esse procedimento é todo conquistado e realizado no amor. Só o amor nos engrandece. Então, na doutrina espírita, nós temos uma prova real de ser bom, de ser fraterno, de respeitar os nossos semelhantes, de caminhar na senda amorosa que o Cristo de Deus traçou entre nós. Nós temos uma razão profunda de o amor está em todas as expressões nossas. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos, com a certeza absoluta que usar tóxico ou droga é suicídio, é paralisar a evolução que Deus determinou para todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.